Irmãos, nós vamos mesmo assentados abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e hoje nós leremos o Salmo de número 92. Salmo de número 92. Diz assim a Escritura Sagrada: Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se insatisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Mais uma vez, Senhor, diante de Ti, na Sua presença, rogamos, meu Senhor, a Sua graça para ouvirmos a Sua voz. Senhor, o nosso coração muitas vezes tem barulho demais, preocupações, problemas lá fora. E, Senhor, nós muitas vezes nos preocupamos demais com essas coisas. Arrasta-nos, ó Senhor, nesse instante aos Teus pés. Mantém-nos, ó Senhor, presos à Tua voz. Ajuda-nos, ó meu Senhor, a mantermos a nossa concentração em Ti, para que possamos ouvir o Senhor falar. Mas o nosso coração também, Senhor, é hostil à mensagem. Por causa do pecado que habita em nós temos dificuldade em acolhê-la. Por isso, Senhor, quebra o nosso coração, quebra a nossa índole, Senhor. Quebra, meu Deus, de forma que possamos ser hoje conquistados por Ti, submissos, Senhor, diante da Tua autoridade. E, Senhor, fala conosco por meio da ação do Teu Espírito Santo, reorientando a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Último mês de 2020, primeiro domingo, mais do último mês. Chegamos em dezembro, está na hora do balanço, lembram? A gente começa a fazer o balanço do ano, como é que foi, quantos quilos você queria perder, quantos você ganhou. Começa-se a fazer aqueles balanços do que você queria fazer e não fez, do que você conquistou, para começar a planejar o ano que vem. A ideia é, como é que vai ser o ano de 2021? E não sei vocês, mas muita gente acha que 2020 foi perdido. Foi uma bagunça. Todo mundo entrou o ano todo feliz, né? Afinal de contas, todo canto no Facebook estava dizendo que 2020 era o ano da virada. Eu não acreditei, e foi uma baita de uma capotada. Não foi? Foi uma virada mesmo. O negócio ficou de cabeça para baixo em 3 meses. O negócio desandou, tudo fechou, todo mundo desesperado, botaram uma focinheira na gente, esconderam todo mundo em casa, todo mundo com medo de sair na rua. O Senhor espalhou um vírus que todo mundo ficou com a cabeça meio torta. O mundo ficou muito louco, o Senhor desmoralizou todo mundo.
O Senhor colocou os grandes líderes mundiais e poderosos de cabeça para baixo. Eles não sabem o que fazem. Se trancam, se deixa aberto. Se trancam, o comércio mata o povo de fome. Se abre o comércio, mata o povo de Covid. Eles ficaram completamente perdidos e começaram a lançar um monte de leis esquizofrênicas, com base em cientistas igualmente esquizofrênicos. Afinal de contas, o vírus morre com sabão, mas precisa passar muito álcool para matá-lo. Afinal de contas, o vírus ele fica sempre a média de 1,5 metro de altura dentro dos restaurantes. Se você se sentar, não pega. Mas se você andar em pé, tem que estar de máscara porque pega. Afinal de contas, a gente ficou meio assustado com esse negócio, não é? Dentro de ônibus, por exemplo, é um lugar extremamente seguro, pode entrar à vontade, ninguém pega, mas dentro de igreja é perigoso, porque aqui dentro ele vem com gosto de gás. Começa a desconfiar que o coronavírus é crente, porque frequenta as igrejas evangélicas, mas não frequenta bares. No bar pode ir à vontade, eu não sei se de repente porque o álcool ingerido faz o mesmo efeito do álcool 70 por fora. Mas de alguma forma é assim que os cientistas estão vendo. Se abre de tudo, até jogo de futebol, mas a igreja fica trancada, porque é um lugar extremamente perigoso e é o povo que é descuidado. A ciência foi desmoralizada. Estão desesperados atrás de uma vacina que não vai chegar tão cedo, e se chegar vai matar mais gente do que o vírus. Estão aperreados esperando que haja uma solução dos homens. Quando todo mundo fica trancado dentro de casa esperando que aconteça isso, eu vou te avisar, você vai morrer sem Covid em casa. 2020 foi assustador, foi louco. Mas no final das contas, será que foi um ano perdido? Será que foi um ano desmantelado assim? Ou o Senhor conduziu cada um dos aspectos do que aconteceu esse ano? Ou será que 2020 estava no plano e tudo funcionou direitinho como deveria ser? O salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um salmo especial. O texto diz que é um salmo para o dia do Senhor. É um salmo para o sábado. E por isso mesmo, ele nos mostra que o dia do Senhor não era só um dia para descansar fisicamente, mas era um dia de adoração. Era um dia de contemplar a grandeza de Deus e se alegrar e se animar com a grandeza do Senhor. Era o dia onde quem mais trabalhava era o sacerdote, porque todos os dias existiam 2 sacrifícios, um pela manhã, outro à tardinha, mas no sábado não, tinha o dobro, tudo era em dobro no dia do sábado, de forma que o Senhor era apresentado em cada parte desse dia. As pessoas paravam o que faziam durante a semana para dedicar-se completamente ao Senhor e contemplar a grandeza do Senhor, contemplar a beleza do Senhor e a salvação do Senhor. E esse salmo é escrito exatamente para nos lembrar disso, nos lembrar, meus irmãos, de um Deus que é poderoso e principalmente de um Deus que está no controle de todas as coisas, de um Deus que conduz todas as coisas. E por isso mesmo é um salmo que apresenta o tempo todo a Deus. O texto, meus queridos, para vocês terem uma ideia, Deus é apresentado por 8 vezes como Deus de Israel. A palavra Senhor, Yahvé, que a gente cantou hoje, aparece 8 vezes nesse salmo. Mas não só isso, aparece a expressão Elohim, Deus, o Deus dos povos. Aparece El Elyon, o Altíssimo, o grandioso, o imenso. Ele aparece aqui com toda a sua grandeza, para nos mostrar que Ele é soberano, o Altíssimo e Eterno, Senhor Deus de todo o mundo. Ele se apresenta a nós para nos dizer: Ele governa tudo. Eu gostaria de ver esse texto justamente por essa perspectiva, meus irmãos. Governo soberano do Senhor. Em especial, ver aqui 3 reações do povo de Deus diante desse governo. Primeira reação, dos versículos de 1 a 5, nós nos encantamos em adoração diante desse rei que governa tudo. Primeira informação que o salmista nos dá, logo no versículo número 1: bom é render graças ao Senhor.
Ele começa já de cara dizendo que não é só nosso dever render graças ao Senhor, não é só nossa obrigação. É o dia do Senhor, é bem verdade, é o dia de cultuar ao Senhor, é dever nosso estar com o povo de Deus para adorá-lo. Mas ele não está dizendo que você vem à igreja buscar a presença do Senhor no dia do Senhor somente porque é seu dever. Ele começa agora dizendo que é bom dar graças ao Senhor, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Fica bem o louvor ao Senhor, fica bem dar graças ao Senhor. Ele convida os crentes a lembrarem de que o dia do Senhor é um dia de deleite, é um dia de felicidade, quando o povo de Deus pode se aproximar do Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. E esse coração dedicado na presença do Senhor tem muitos motivos. Ele diz: eu sinto prazer em bendizer ao Senhor, eu sinto prazer em louvar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor, o Altíssimo, aquele que está acima de todos, aquele que habita nos céus. Como fazer isso? Versículo 2. Ele começa a nos conclamar a olhar para o dia todo. De que horas a gente começa a louvar ao Senhor? Ele diz: de manhã. Anunciar de manhã o quê? A sua misericórdia. A sua misericórdia. Ele começa a nos lembrar, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que o Senhor nos acordou pela manhã, e isso é uma bênção. Afinal de contas, o lugar mais perigoso do mundo não é num avião. Avião cai muito pouco, a maioria das pessoas do mundo morre numa cama. Esse é o lugar mais perigoso. E o Senhor nos obriga todos os dias, não interessa, você precisa se trancar todo com medo de ser atacado, mas Deus te obriga, pelo menos por 8 horas, para alguns, para outros menos, outros mais, mas por 8 horas, você tem que fechar os olhos e apagar, e aí não interessa, quem vai te acordar de novo é o Senhor ou não. E ele chega e diz: o Senhor foi misericordioso contigo, por isso ao acordar de manhã nós vemos a misericórdia do Senhor, nós vemos o sol nascendo mais uma vez, nós vemos um novo dia se apresentando diante de nós vemos o Senhor se apresentando a nós em misericórdia, nós anunciamos de manhã a sua misericórdia, e o dia passa debaixo da misericórdia, e quando termina um dia, o que é que a gente faz? Final do versículo 2, anunciar de manhã a sua misericórdia, e durante as noites a sua fidelidade. Ele nos acompanha o dia inteiro, foi misericordioso conosco, nos dando mais um dia, foi fiel durante todo esse dia, o Senhor nos acompanhou em todo o tempo. Ele olha para o seu dia inteiro e diz: nós temos um dia todo para vermos a graça e a misericórdia do Senhor, nós temos um dia inteiro para ver a misericórdia e a fidelidade de Deus, desde o dia amanhecendo até a chegada da noite, nós vemos a mão do Senhor nos acompanhando em todo o tempo, e o Senhor nos conduzindo em todos os instantes. Por isso que ele diz: é bom render graças ao Senhor. Ah, pastor, mas a vida está muito ruim, eu estou sofrendo muito. Querido, você não entendeu? O Senhor é misericordioso e fiel. É bom render graças a esse Deus, é bom louvar a esse Deus, cantar louvores a esse Deus. Como? Versículo 3, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Ele arrasta aqui 3 instrumentos para dar toda a abrangência possível, tanto instrumentos mais clássicos como instrumentos do cotidiano. Não importava o tipo de instrumento, eles usem acompanhamentos para louvar a Deus, usem a música para louvar a Deus, louvem ao Senhor pela sua misericórdia e pela sua fidelidade durante o dia, porque é bom fazer isso, e façam com instrumentos. Motivo, versículo número 3, versículo número 4, motivo: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Ah, meus irmãos,
como os crentes se concentram em coisas ruins e não veem as misericórdias e a graça do Senhor na vida. Precisa pegar Covid para lembrar que comida é bom. Precisa perder o sabor para lembrar que sentir gosto é uma bênção de Deus. Precisam perder o paladar para lembrar de que sentir cheiro é bom, até cheiro ruim. Nós precisamos compreender, meus queridos, que somos rodeados de graças maravilhosas. Deixa eu te lembrar. O prazer de pisar de pé descalço na areia da praia e sentir ela afundando debaixo dos seus pés. O prazer de andar de tênis em cima de brita, pisando e sentindo a crocância dela estalando debaixo dos teus pés. O prazer de sentar debaixo de uma árvore e sentir aquele vento lento, aquela brisa passando pela sua cara num dia quente. O prazer de chegar da rua com calor e se enfiar debaixo de um chuveiro com água fria e se sentir limpo de novo. Quantas bênçãos nós temos no dia, quantas bênçãos nós temos, meus irmãos, quando abrimos os nossos olhos e moramos dentro de uma cidade rodeada de prédios e na maioria das vezes feios, pichados e sujos, mas no meio desses prédios feios, pichados e sujos, tem passarinhos que de manhã cantam. Alguns deles deixaram de cantar de manhã para cantar de noite com medo da gente, mas estão cantando lá. De vê-los passeando, que sei que pomba é um negócio chato, mas é bonito vê-los voando. De ver o Senhor derramando a sua graça sobre cada um de nós, meus irmãos. O salmista diz: eu me alegro em ver o que o Senhor faz. Eu me alegro em ver a criação do Senhor. Eu me alegro em ver a obra do Senhor ao meu redor. E exulto ao ver essas obras. Não só em chegar diante da praia e ver o tamanho das ondas e me encantar com o tamanho daquilo, mas em ver coisas pequenas, em ver pequenos animais que insistem em viverem e se levantarem e fazer os seus trabalhos todos os dias. Ele diz: Senhor, quando eu vejo a criação como todo, versículo 5, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, e os teus pensamentos, Senhor, quão profundos eles são. Meus queridos, ele olha para a criação e diz: quão complexo é esse negócio, é muito complexo. Não dava para sair de uma sopa, não dava para sair de um nada, sozinho. É complexo demais, é perfeito demais, é bonito demais, tem cores demais, tem formas demais, tem texturas demais, tem tudo do bom e do melhor. Foi assim que Deus classificou a criação. Ele chega e diz: como é que alguém imagina um negócio desse? Já parou para pensar? Você já viu os animais como eles são? E você olha assim: como é que o Senhor imagina um negócio daquele? O Senhor imagina uma girafa imensa, mais de 3 metros de altura, 4 metros de altura. Aí o Senhor imagina um chihuahua, hamster. O Senhor imagina tudo de uma forma perfeita, coloca cores belíssimas em uma árvore do paraíso, mas coloca uma textura esquisita num sapo. E Ele faz tudo perfeito, e Ele olha para a criação e diz: é complexo demais, é criatividade demais. Paulo, no capítulo 11 de Romanos, vê mais do que isso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele contempla a criação de uma nova nação, uma recriação do seu povo, a igreja de Cristo. Ele contempla a obra da salvação e diz: os pensamentos do Senhor são fantásticos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi que o instruiu? O Senhor é belíssimo, meus irmãos, na criação e na nossa salvação, e nós ainda achamos que não temos motivos de louvor. A igreja do Senhor é convidada a novamente se encantar por esse Deus que governa todas as coisas, se encantar pelo Deus que governa soberanamente todas as coisas, que conduz tudo de maneira minuciosa.
nós vamos de novo nos encantar para podermos adorar de forma adequada. Parar de chegar diante do mar dizendo como é linda a mãe natureza. Não sei se você conhece essa velha, eu não conheço. O que eu conheço é o Senhor Criador dos céus e da terra, e Ele é fantástico. Ele é incrível. Os pensamentos dele são profundos demais, a gente não consegue discernir o que ele está planejando. De repente o salmista diz, o mundo achava que ele ia colocar todo mundo de joelhos com bombas atômicas, todo mundo esperando bombas atômicas, com um negócio grande, bomba H. Deus vai colocar todo mundo de joelho assim, com uma grande catástrofe mundial. Aí ele solta um vírusinho, um negócio bem miudinho, que no mês de dezembro, há um ano atrás, alguém disse que na China estava solto um bichinho desse lá. Ninguém levou muito a sério. Afinal de contas, começaram a prender o jornalista que estava contando, que a China é uma bênção, né? E aos poucos esse negócio foi se espalhando. Chegou janeiro, ninguém ligou. O vírus começou a viajar de avião, chegou no Brasil. Carnaval é inadiável. Ele foi para Salvador, pulou o carnaval. Eu acho que depois foi que ele se converteu e veio para a igreja. E o Senhor colocou todos os reinos do mundo de joelhos com um vírus que ninguém consegue ver. Quão magníficos são os pensamentos do nosso Deus. O que é que a igreja faz? Adora, se encanta com a capacidade que Ele tem de fazer isso. Queridos, o governo soberano do Senhor, a reação do povo de Deus diante desse governo soberano, em primeiro lugar é nos encantarmos em adoração, mas em segundo lugar é nos animarmos em suas vitórias, versículos 6 a 11. Ele chega agora e diz, o inepto não compreende e o astuto não percebe isto. É estranho a gente pensar em alguém que ele chama de inepto e astuto. O inepto e o astuto são pessoas que são insensatas, são pessoas que são estúpidas, não são pessoas que não têm capacidade cognitiva. Eles entendem as coisas, eles compreendem as coisas, mas eles são meio tapados mesmo. Então, em tradução livre para os sertanejês, eles são burros. Eles não conseguem ver um palmo na frente do nariz. É esse o problema deles. Eles são travados, eles não conseguem contemplar. E ele chega agora e diz, esse homem que é inepto, que é astuto, ele não consegue compreender algumas coisas. É por isso que no Salmo de número 14 ele vai dizer que esse astuto, esse insensato aqui, diz em seu coração, não há Deus. Aqueles que não conseguem contemplar a grandeza de Deus, a complexidade da forma como Deus conduz todas as coisas, aqueles que não conseguem contemplar o Senhor agindo em todos os cantos, essas pessoas são astutas porque elas vivem como se Deus não existissem. E temos muitos crentes assim, muitas pessoas que frequentam a igreja assim, não conseguem contemplar a graça de Deus e o amor de Deus nos mínimos detalhes, e eles vivem como se Deus não existisse, eles não compreendem. Eles não entendem, e como eles não entendem, eles não conseguem perceber o fim desses inimigos do Senhor. Olha a vitória que o Senhor proclama aqui no versículo de número 7. Ele diz assim, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade. Existe um contraste enorme aqui que eu vou trazer à tona quando nós chegarmos no versículo 12, entre os ímpios e os justos. Mas é especial aqui quando ele chega agora e diz, eles pipocam em todo canto, como erva daninha. Quem tem jardim sabe que você não precisa plantar erva daninha no seu jardim, você só precisa deixar lá que ela cresce. E eu vou te dizer um negócio, o bicho é resistente, tem uns capinzinhos que são tristes, se arranca, mas ele tem uma batata que fica fundo, mais de 30, 40 centímetros de profundidade, aí você arranca tudo, fica tudo bonitinho, dá uma chuvinha, estoura tudo de novo.
Você não precisa plantar erva daninha, ele estoura no seu jardim em qualquer canto, não interessa onde seja. Ele diz, assim são os ímpios. Os ímpios parece que vão tomar conta de tudo, já notou? Eles explodem em todo canto, eles florescem em todo canto, eles se animam em todo canto, eles surgem em todo canto, como surgem ervas daninhas. É por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 1, diz que eles são como a palha que o vento dispersa, porque eles não têm raízes profundas. Por isso que eles são tão rápidos em crescer, mas igualmente rápidos em perecer. É por isso que o texto diz assim, que ímpio, meu irmão, estoura em cada esquina. Pessoas que praticam iniquidade em cada esquina, não obstante, serão destruídos para sempre. Eu quero que você note o grandioso contraste que ele coloca aqui. Ele coloca os ímpios estourando, e de repente quando nós vemos o crescimento da perseguição à igreja do Senhor, quando nós vemos por todos os lados os ímpios se levantando e se erguendo contra o povo de Deus, a gente fica um pouco assustado. Mas de repente ele nos lembra que os ímpios se levantam e se erguem somente para serem destruídos. Por quê? Porém o Senhor é o quê? É o Altíssimo, eternamente. O Senhor é grande, o Senhor é grandioso. O insensato aqui, esse tolo, esse homem estúpido, ele vive a sua vida como se Deus não existisse, e a cada esquina brota um novo, mas eles se levantam, mas serão todos destruídos, porque o nosso Deus, ele é altíssimo e ele é eterno. Esses homens, esses ímpios, eles são como erva, nasce hoje e morre amanhã. O nosso Deus, ele é eterno. É por isso que no versículo 9 ele diz, eis que os teus inimigos, Senhor, e repete, eis que os teus inimigos perecerão, e serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. No Salmo de número 2, o Senhor olha para os homens em coligação, juntando-se às nações. Ai, que coisa perigosa, vai surgir aí uma nova ordem mundial, olha que coisa terrível, vai destruir a igreja. Meu irmão, você não leu o Apocalipse não, você não leu a Bíblia. Juntam-se as nações, os reinos se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, fazem uma grande coligação contra o Senhor, e o que Deus faz? Deus fica preocupado, porque esses homens todos juntos, pode ser que dê algum problema. Não, meu filho, em Salmo de número 2 diz que o Senhor ri deles. O Senhor zomba das nações todas, Ele não teme os homens. Os ímpios se levantam, mas o Senhor os destruirá, serão dispersos para sempre. O povo de Deus precisa se lembrar disso, porque no final das contas, meus irmãos, é a vitória do Senhor que nos interessa. O Senhor diz que Ele é vitorioso no final. É por isso que o salmista não tem preocupação com o governador trancando a igreja. Ele não se preocupa com governos perseguindo a igreja. Pelo contrário, versículo 10 ele diz, porém, tu exaltas o meu poder como boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Ele chega aqui e diz, o Senhor me sustenta, me ampara e me consagra a Ele. E eu, sabendo que o Senhor está comigo, o que é que eu faço? Nem ligo. Versículo número 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Por que ele está feliz em ver os inimigos tentando matá-lo? Aí tem mais, os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Olha, tem gente querendo te destruir. Eles, rapaz, parece que é música nos meus ouvidos. Como é que o salmista fica feliz e se anima quando descobre que os inimigos do povo de Deus estão se levantando? É porque os inimigos do povo de Deus, quando se levantam porque está perto do Senhor Rei soberano destruí-los. Já parou para pensar que no Antigo Testamento praticamente você não encontra a ação de Satanás com endemoniados? Já parou para pensar nisso? Não tem. Você vai descobrir um ou outro que um demônio veio e atrapalhou a vida dessa pessoa. Mas de repente, quando você chega no Novo Testamento, já viu o tanto que tem? Apareceram tudo de uma vez? Onde esse monte de demônio estava escondido?
Os inimigos se levantam quando está perto da sua derrota. É por isso que o salmista diz: quando os inimigos se levantam, eu fico feliz, porque eu sei que o Senhor está perto de vencer. Eu sei que você não gosta de spoiler. Eu sei que você não gosta que contem o final da história. Vou estragar para vocês hoje. O final da história é todas as nações se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. Cristo rasgando os céus no último dia, vencendo todos eles e enviando todos os seus inimigos para o inferno. É assim que termina essa história. Agora você não pode dizer que ficou com medo na hora de assisti-la, porque o Senhor, queridos, é vitorioso. A nossa vitória não vem da nossa força, mas vem daquele que vence em nosso lugar. É Cristo que é o vencedor. É Ele que veio para vencer, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor dará punição àqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Por isso o povo de Deus não pode ficar angustiado, pelo contrário, nós nos animamos diante da perspectiva da vitória tremenda que Ele trará. Nós não precisamos ficar angustiados com medo agora, porque o Senhor nos dará a vitória final, e mesmo que não seja a vitória de nós passarmos ilesos, nós teremos a vitória da salvação no final. Porque se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Que nada, meu filho, pode ser que você morra afogado no caminho. Porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para não comer Daniel, abriu a boca nas arenas para comer os cristãos. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro de uma fornalha de fogo ardente, enxergou, contemplou e assistiu milhares de cristãos se tornarem tochas humanas para incendiando, iluminarem festas de Nero. Porque às vezes Deus não nos quer salvar a vida, Ele quer nos salvar a alma. Mas não importa como os crentes morrem, eles sempre vencem. A igreja do Senhor entende, se alegra com a vitória do nosso Rei soberano. Mas em último lugar, meus irmãos, o governo soberano do nosso Senhor. Terceira reação do povo de Deus diante do soberano Senhor. Em primeiro lugar, nos encantamos em adoração, nos animamos em suas vitórias e nos impressionamos com o florescer do seu povo. Versículo 12 em diante. Olha a diferença. Os ímpios são o maior número, é bem verdade, versículo 7. Eles brotam em todo canto como erva. Eles até florescem por tudo quanto é canto. Mas o Salmo 1 diz que os justos são como árvores plantadas junto a ribeiros de água. E aí o salmista chega agora no versículo 12 do Salmo 92 e diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Duas árvores conhecidas naquela região. A primeira, uma tamareira. Dizia que todo mundo tinha que plantar pelo menos uma na vida. Mas você plantava para o seu filho comer, porque não dava tempo para você comer. Demorava uma eternidade para botar alguma fruta. Árvore grande, alta, uma palmeira bonita, que produzia frutos. Era o símbolo do alimento. Eles podiam comer dela. Ele chega agora e diz: o cristão, o justo, é como uma palmeira. Cresce, forte, com raízes resistentes, não se preocupa com seca, se ergue do chão e frutifica todos os anos. Mas não só isso, ele é como cedro no Líbano. Não é cedro em qualquer canto não, é o cedro do Líbano, de onde foi retirado a madeira para a construção do templo. Ele de repente nos lembra duas árvores enormes, grandiosas. Enquanto, meus irmãos, os ímpios são erva rasteira que morre rápido, os justos são árvores imensas, fortes, resistentes por conta das suas raízes. Mas para ser uma árvore boa e ter raízes profundas, precisa estar num lugar bom também. Lá no sertão, eu era viciado em juar. E tem um negócio fácil de você achar um juazeiro no sertão. Não sei se você sabe.
Chega na época da seca, final do ano agora, a única coisa que você enxerga é cinza. Pro lado que você olhar é cinza. O que é que você precisa fazer para encontrar um juazeiro? Subir numa árvore. Suba numa árvore e você vai descobrir que a única planta verde em quilômetros é um juazeiro. E aí a gente ia lá para pegar juá. Parece uma pitomba, só que miudinha. Ele chega aqui e diz: essa árvore está sempre frondosa e grandiosa, porque as suas raízes são profundas demais. Mas imagine essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, versículo número 13. Essa árvore não nasceu em qualquer canto. Essa árvore foi colocada num lugar especial. Ele diz: o justo floresce diferente dos que praticam a iniquidade. Eles florescem como uma tamareira, eles crescem diferente das ervas que crescem lá atrás, que ficam brotando. Eles crescem como o cedro do Líbano, crescem muito grandes, porque eles estão plantados na casa do Senhor, e eles florescem nos átrios do nosso Deus. Você nunca será uma árvore frondosa enquanto não estiver plantado na presença de Deus. Aqueles que são plantados na presença do Senhor, meus irmãos, aqueles que são colocados nos átrios do nosso Deus, eles se tornam árvores grandiosas, porque eles são plantados junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Nós estamos plantados no rio da água da vida, e é por isso que, como povo de Deus, o povo do Senhor não teme nada no mundo. Eles florescem quando tudo está dando errado, eles florescem quando tudo vai dar errado. Ah, mas as igrejas fecharam, então as igrejas vão ficar tudo encurraladas. Aí você não entendeu, meu filho. A gente entupiu o Facebook de live. Ah, mas como é que vai pregar o evangelho na pandemia, todo mundo trancado? Você não entendeu, meu filho. O Senhor encheu o YouTube de pastor com uma porcaria de um celular na mão, com a câmera travando e a internet travando, e pregando o evangelho. Nenhum estava atrás de curtida, mas estavam lá proclamando o evangelho. E o Senhor encheu de medo o coração dos arrogantes, de pessoas que achavam que eram fortes o suficiente, descobriram que a morte bateu na porta deles e que eles precisavam do Senhor. O Senhor assustou o mundo inteiro. Aqueles que confiavam na ciência descobriram que a ciência não os protege, que a ciência não tem resposta. Aqueles que confiavam em governo descobriram que as UTIs estão lotadas, e quando eles fizerem hospital novo é para te roubar, não é para te salvar. Ah, meu irmão, o povo de Deus floresce até quando tudo está dando errado. É por isso que o salmista diz assim: na velhice darão ainda frutos. O povo de Deus não se aposenta. O povo de Deus não se aposenta. O povo de Deus produz na velhice. Darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Ah, pastor, significa que todo crente envelhece bem? Não, meu filho, porque quando você nasce com a cara que o Senhor te deu. Quando você morre, com a que você merece. Todo mundo vai envelhecendo, todo mundo vai ficando piorzinho, vai se envergando, as costas ruins, né, louco? Né, Caio? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que enquanto houver vida no coração de um crente, haverá o desejo sincero de proclamar esse Deus, de anunciar esse Deus. E eles não param, porque eles continuam frutificando. Ah, pastor, mas é porque você não tem a minha idade, já estou com 80 anos. Com 80 anos, Moisés foi convocado, chamado para o ministério, para iniciar uma obra. Ele foi chamado para o ministério aos 80 anos. Não, meu irmão, o Senhor não dá prazo de validade para os crentes. É por isso que ele diz que esses crentes que estão fincados na casa do Senhor, na presença de Deus, na velhice darão ainda frutos.
serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para ficar falando mal da igreja, falando mal dos crentes, é isso? Não, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Os crentes anunciam a Cristo até o último dia de suas vidas. Nós nos impressionamos, meus irmãos, com como o povo de Deus floresce, independente de quantos anos eles tenham. Eles continuam firmes, como árvores frondosas, produzindo até o último dia da sua existência. Queridos irmãos, que desafio nós temos para hoje à tarde? O primeiro desafio, eu creio, é pararmos de reclamar de 2020, porque em 2020 o Senhor colocou gigantes de joelhos. Em 2020 o Senhor colocou todos os governos do mundo de joelhos. O Senhor pegou as grandes potências do mundo, que se arrogam como ricos e poderosos, e colocou a todos de joelhos. O Senhor pegou pessoas arrogantes, que diziam que nunca iam precisar de Deus, e os colocou deitados de bruços, em cima de uma cama, com um cano enfiado na goela, clamando por Deus. O Senhor pegou pessoas cheias de si e os trancou dentro de casa, tremendo, com medo de andar na rua, como se tivesse um leão solto lá fora. Os homens se assustaram, porque o nosso Deus controla os vírus, o Senhor nosso Deus controla a história. 2020 foi o ano em que o Senhor desmoralizou os ídolos dos homens. Em 2020 o Senhor colocou a ciência debaixo dos seus pés. Em 2020 o Senhor colocou o dinheiro debaixo dos seus pés. Em 2020 o Senhor colocou a inteligência dos homens debaixo dos seus pés. Em 2020 o Senhor colocou a tecnologia dos homens debaixo dos seus pés e a seu serviço. O Senhor humilhou o mundo inteiro. Por que a gente reclama de 2020? Nós nos encantamos, porque o mundo acha que é forte, que é poderoso, que consegue, que tem um poder, mas o Senhor é quem manda em tudo. 2020 não foi o ano da vergonha do Senhor. 2020 foi o ano da vergonha dos homens e seus ídolos. Foi o ano em que o Senhor humilhou. Como é que a igreja responde? Reclamando, claro. Herdeiro de Israel, lá no Egito, nós deveríamos estar adorando ao Senhor, louvando a Deus, porque é bom render graças ao Senhor e nos encantar com o tamanho da sabedoria dEle. Todo mundo dizendo que o mundo iria ser uma coisa, e de repente o Senhor transformou tudo. Todo mundo fez plano para 2020, o Senhor desmanchou tudo, e o que Ele não desmanchou, Ele adiou. O Senhor colocou todos os homens do mundo no seu bolso, e como se diz no interior, fez ciranda com eles. E a igreja do Senhor deveria se encantar com essa capacidade. A igreja do Senhor, ao invés de ficar reclamando e assustada com o vírus, deveria estar louvando e bendizendo o Senhor, dizendo: Senhor, como é que o Senhor faz um negócio desse? Que Deus fantástico é esse? Que Deus incrível é esse, que consegue planejar uma reviravolta na história desse jeito? Não é todo filme de Hollywood que tem uma reviravolta dessa, que está tudo dando certinho, que está tudo se arrumando, que a gente vai se ajeitar, que a economia vai melhorar, e ele tranca tudo, e o negócio está tudo errado, ficou parecendo uma cidade zumbi. O Senhor mudou tudo de uma hora para outra, só para nos lembrar de que Ele é o Rei soberano de todos os lugares. Isso deveria encantar a igreja do Senhor. Chegar dizendo: Senhor, como o Senhor é inteligente, eu não tenho a menor ideia do que o Senhor estava planejando com esse negócio, mas eu sei o seguinte: o Senhor deu uma sacada de mestre, o Senhor fez uma reviravolta incrível. A igreja do Senhor deveria estar curvada em adoração de um Deus que coloca o mundo de joelhos. A igreja do Senhor deveria estar feliz em ver os ímpios
tão nervosos, tentando destruir a igreja, de como eles estão se levantando com uma força imensa, desesperados, tentando avançar contra a igreja do Senhor, tentando nos deixar calados, tentando fechar as igrejas, tentando trancar todo mundo. Não tem álcool, tranca, não está de máscara, tranca. Eles estão querendo nos destruir, meus queridos, mas eles sempre quiseram isso. Foi esse o intento de Satanás lá no Jardim do Éden. Mas nós precisamos nos lembrar, queridos, de que a vitória não pertence a nós, a vitória pertence ao Senhor, e nós somos vitoriosos nele. O Senhor Jesus, Ele é vitorioso, Ele veio para vencer, e Ele governará plenamente o mundo, os ímpios querendo ou não, e Ele destruirá os ímpios debaixo dos seus pés. No último dia, o Senhor esmagará cabeças com seus pés e pisará nas cinzas deles. Não há do que a igreja temer, a igreja do Senhor tem que se animar. Elas têm que se animar porque as batalhas, os enfrentamentos é natural. Quando a igreja do Senhor resolve pregar, ela consegue inimigos em cada esquina. Mas a igreja do Senhor sabe que quando Satanás se levanta com mais força, é porque ele também sabe que o tempo dele está mais curto, que quando os inimigos do Senhor se erguem com maior força, é porque eles estão mais perto de cair. Aconteceu isso com todos os grandes impérios que tentaram se levantar contra Deus e contra a sua igreja. Aconteceu isso com a Babilônia, com a Síria, com a Assíria, aconteceu isso com Roma, aconteceu isso em todas as épocas da história. Se levantaram e em seguida caíram. O Senhor é vitorioso, meus irmãos. Então, ao invés de ficar com medo, porque vai vir uma grande perseguição, que venha. Nós não tememos a morte, nós só tememos o Senhor que comanda a morte. A morte para os crentes não é mais uma punição, é um livramento. Você não entendeu? A vida dos crentes fica muito melhor quando eles morrem. Eles se encontram com o seu Deus eterno e gozam por toda a eternidade das delícias da sua presença. Você acha que isso é uma punição? Pelo contrário, meu filho, os crentes têm esperança da vida eterna. Eles creem na ressurreição do corpo. Crentes ganham, vivos ou mortos, eles sempre ganham, porque eles estão ao lado daquele que venceu todas as coisas e que vencerá a morte no final. É por isso que a igreja do Senhor tem que se impressionar de como Deus faz o povo do Senhor frutificar, quando todo mundo fica achando que ela vai se acabar. Agora a igreja se acaba. A igreja fala, 6 meses fechada, vai se acabar. A maioria dos irmãos que eu conheço estão com as igrejas crescendo depois da pandemia, porque muita gente ouviu o evangelho pela primeira vez. E muitos condomínios de luxo que ninguém podia entrar para pregar, o YouTube entrou e pregou o evangelho lá dentro. Em meio a desespero, de noite sem conseguir dormir, com medo de morrer, pessoas encontraram vídeos na internet de crentes pregando para eles. O Senhor expandiu o seu reino quando todo mundo estava trancado em casa. Queridos, o povo de Deus floresce em toda e qualquer situação. Somos desafiados a nos lembrar disso. Somos desafiados a nos encantar com o trabalho do Senhor em adoração. Somos desafiados a nos animarmos em um Deus que é vitorioso hoje e será para sempre, e nos impressionarmos como o Senhor faz florescer o seu povo. Não sei 2021 se você já começou a planejar. Não diga que é o ano da virada mais não, certo? Planeje 2021. Mas lembre-se sempre, o Senhor é o Rei soberano que governa todas as coisas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.